Olá, boa tarde pessoal, os meus seguidores do meu canal. Eu quero agora, nesta tarde de hoje, refletir com vocês sobre a mão do Senhor no controle de tudo da nossa vida, no controle de qualquer ser vivente. E para a meditação desta palavra, eu quero, como referência, citar para vocês e refletir sobre Jó, capítulo 12, do versículo 9 e 10. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto, que está na mão do Senhor toda a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Amém? Então tudo foi o Senhor que criou, irmãos. Toda a alma, todo espírito, tudo que tem vida, até os animais, nós temos que ter compaixão por eles, porque eles também foi criação de Deus. A palavra fala lá na arca de Noé, que ele foi pedindo para ele colocar um casal de cada animal. Então os animais foram criação de Deus. Aquele que teme ao Senhor e às vezes não gosta de animais, às vezes não quer eles por perto, a pessoa tem que rever seu conceito, porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor criou todo ser vivente, e os animais fazem parte desse grupo dos seres vivos. Eles sentem dor, eles sentem fome, eles sentem necessidade básica de alimentação, eles sentem falta de carinho, de atenção, e ninguém é obrigado a gostar. Se você não quer, você não pode, às vezes, criar um animal, não crie. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Mas compaixão, nós como seres humanos, nós devemos ter sim. Às vezes vê um animal com fome, às vezes tem até coisa em casa, vai até jogar fora, põe lá na porta para eles se alimentar, para eles matar a sua fome, põe uma vasilhinha com água, não vai te custar nada. Amém, irmãos? E também a palavra, ela faz outras referências sobre a natureza. Em Salmo 1, do versículo 3, depois vocês meditem em casa, abra sua palavra, fala que que nós somos comparados a árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. A árvore junto a ribeiros de água, você pode observar, quando você tiver oportunidade, que elas são verdes, bonitas, viçosas, os troncos firmes, porque elas estão enraizadas na água, que traz todo o sustento que ela precisa. Ela suporta o frio, o vento, o calor, a chuva, a tempestade, o sol escaldante, ela suporta, porque as suas raízes estão sendo nutridas com água. E assim somos nós, quando nós nutrimos o nosso interior com a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela é vida. Nós vamos resistir às tempestades, nós vamos frutificar na estação própria. E o que são esses frutos na estação própria? O fruto na estação própria é quando a época do fruto ele não produz. Então o nosso fruto na estação própria é quando nós precisamos dele. Quando você precisa de paciência, você tem que frutificar e tolerar e ter paciência. Quando nós precisamos de falar, nós temos que frutificar aquela temperança para nós falar de acordo, para não machucar ninguém, nem para ofender ninguém, nem de mais nem de menos. Quando nós precisar esperar, nós temos que frutificar o fruto da perseverança em oração e esperar o tempo de Deus, porque ele tem um tempo e nós temos o nosso. O Senhor, o tempo de Deus não é o mesmo nosso. Então é por isso que nós temos que tolerar e esperar o tempo do Senhor. Ser tolerante na prova, na tribulação, porque não é fácil. Amém, irmãos? Em Jó, voltando, recapitulando, em Jó, fala que as plantas e os animais e a natureza ensina que a mão do Senhor está sobre tudo. Foi Deus que criou. Salmo 1
Versículo 3 nos ensina que se nós regarmos a nossa alma com a água que é Cristo, se nós estivermos enraizados em Cristo, nós vamos suportar as tempestades e nós vamos ser viçosos e florescentes. O que é viçosos e florescentes? É estar sempre alegre na presença do Senhor, independente da prova. Às vezes estamos no luto, na luta, na perda, na escassez, com fome, mas nós estamos felizes. Por quê? Porque Deus nos salvou, Deus pagou um preço pela nossa salvação. Nós estamos viçosos e florescentes, ninguém nem imagina que estamos passando prova. Amém? E em Mateus, para não ficar só nessas duas referências, em Mateus 6, o 28 ao 30, fala que o Senhor vestiu a erva do campo, que os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles, foram tão bem trajados quanto eles. Então isso nos mostra que o Senhor cuida até das nossas vestes. Nós não devemos ficar preocupados, ansiosos, inquietos com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer. Não, eu não estou falando de planejamento. Nós devemos sim projetar e planejar no Senhor a nossa vida e o nosso futuro. Estudar, fazer um curso, fazer um concurso, se preparar, procurar um emprego melhor, trabalhar, cumprir com todas as obrigações para não perder esse emprego, querer adquirir bens, querer adquirir a nossa casa própria, o nosso carro melhor, as nossas vestes, devemos trabalhar para comprar as nossas vestes. Isso é planejamento e projetos. Agora, confiar e descansar no Senhor é você ter certeza que se faltar um emprego, o Senhor não vai deixar faltar o alimento e muito menos as vestes. Se faltar a casa, o Senhor vai prover um aluguel e te prosperar para você pagar o aluguel. Se faltar o carro, o Senhor vai te dar condições para você caminhar para a obra dele, mesmo sem carro. Isso está na dependência do Senhor. Amém? E eu estou aqui em uma praça, aqui em Anápolis, refletindo sobre a natureza, porque aqui eu estou em frente à natureza. Eu estou aqui no meio das plantas, da árvore, ali tem uns animais, ali transitando ali, também descansando na sombra. Então, irmãos, eu quero que vocês refletem nesta palavra, nessas 3 referências de hoje, sobre a natureza, que tudo foi criado por Deus, tanto os animais, quanto as pessoas, quanto as plantas, quanto a terra, quanto a água, tudo foi criado por Deus. É por isso que tudo merece o seu respeito. Amém? E sobre a nossa fé, e esperar no Senhor e descansar no Senhor, porque Ele cuida. Ele nos deu prova suficiente. Ele fez cada um no seu tempo, fez cada animal, fez por último o homem, fez para ele uma esposa, uma disjuntora, porque viu que ele estava só. Então, meus amados, é motivo de nós confiarmos e descansar e deleitar a nossa vida no Senhor. Porque Ele cuida, porque Ele provê. Porque quando está assim, na nossa limitação, a gente acha que está acabando, que está chegando ao fim, o Senhor entra com providência, o Senhor entra com seu agir, nos dá a bênção completa e nós vivemos debaixo da proteção do Senhor. Salmo 91, nós estamos em campanha, eu mais meu esposo, no nosso grupo de oração, sobre esse salmo, que fala que o Senhor, aquele que se refugia em Deus, está sob a proteção de Deus. Amém? Então medita nessa palavra nesta tarde, até nosso próximo encontro, até nossa próxima reflexão, se o Senhor permitir. E eu estou organizando para começar, para dar início na nossa próxima campanha, na nossa campanha de oração. Você que tem um objetivo, você que tem um pedido, você que tem um desejo no seu coração, isso é difícil você conseguir, você que tem um projeto, vamos entrar em oração por esse projeto, por essa campanha, porque eu fiz e eu recebi a bênção que eu pedi.
Agora eu vou fazer porque eu quero mais bênçãos. E eu quero convidar você para fazer. E eu posso até citar aqui pessoas que já recebeu a sua bênção, que já recebeu o livramento, que já recebeu portas de emprego abertas. Eu só não vou citar porque eu ainda não pedi autorização para essas pessoas. E eu estaria expondo elas. Mas assim que elas autorizar, eu vou falar os nomes aqui das pessoas que recebeu bênção e agir de Deus. Então eu quero deixar o convite, lançar o convite. Entra no meu privado. Meu contato é 9311-0665. Entra no meu privado lá, no meu celular, no meu WhatsApp e fala para mim, olha, eu quero fazer, eu quero que você me ajude, porque nós vamos estar fazendo as campanhas e as orações e o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai abrir portas, porque o Senhor abre portas aonde não tem portas. Amém? Tenha um excelente dia na presença do Senhor, tarde na presença do Senhor e até nosso próximo encontro.